Olá, bem-vindo ao curso Aprendendo a Investir, e na aula de hoje vamos falar sobre fundos de investimento multimercado. Fundos de investimento multimercado obedecem muito àquela categoria que a gente acabou de explicar na aula anterior de fundos de investimento renda fixa. É muito parecido. Fundos de investimento multimercado permitem que o seu gestor invista nos mais diversos segmentos do mercado financeiro. E dependendo do objetivo do fundo, o gestor ele vai comprar ativos de uma categoria A, B ou C. Ele pode se concentrar em ativos de renda fixa, ele pode ter alguma exposição em bolsa de valores, comprar metais, comprar bolsa estrangeira. Fundos de investimento multimercado têm a maior amplitude de possibilidades de investimento. E a melhor forma de avaliar esses fundos é, primeiro, entender a categoria em que ele se enquadra, ou seja, em que esse fundo está direcionado a investir, e qual é a sua volatilidade, ou seja, a exposição à variação, qual é o risco desse fundo. E aí, a partir disso, a gente consegue entender se faz sentido agregar esse fundo na sua carteira ou não. Então, como eu vou mostrar aqui, como estou mostrando aqui na tela para você, a gente consegue encontrar esses fundos de investimento multimercado acessando aqui no site da sua corretora, na aba Produtos, Fundos de Investimento e Aplicar. Ao carregar a página, desce um pouquinho aqui e você vai entrar aqui em Categoria. E ao clicar em Categoria, você vai clicar em Multimercado. Aqui você tem toda a seleção com todos os fundos de multimercado disponíveis para você investir. E se você classificar aqui por risco, em ordem crescente, você vai ver que tem fundos que são mais conservadores, que têm menos oscilação, e você tem fundos que são uma loucura. Localizados esses fundos multimercados, a gente vai agora aprender a analisar as suas respectivas características. Mas para poder analisar, a gente tem que localizar elas. Então, o que é importante a gente saber? Primeiro, qual é a aplicação mínima para começar esse investimento? Qual é o período de liquidação para o seu resgate, ou seja, quando eu precisar do dinheiro, eu informo o fundo, e aí quanto tempo demora para o dinheiro cair na conta da corretora para mim. Isso é o prazo de liquidação de resgate. E eu sugiro fortemente que você entre na lâmina de cada um desses fundos e estude entendendo o que esse fundo faz. Então, eu vou pegar aqui um fundo como exemplo, para a gente ver o que esse fundo faz. Escolhi aqui um fundo para a gente analisar juntos, um fundo da própria XP, chamado XP Macro Institucional FICFIN. Quando você vê a nomenclatura FIC num fundo de investimento, tanto para fundos de investimento renda fixa, multimercado, de ações, do exterior, qualquer característica que seja no nome, quando ele tem a nomenclatura FIC no seu nome, ele irá investir em cotas de outros fundos e não necessariamente no mercado para você. Ao acessar a lâmina desse fundo, a gente consegue ter uma ideia do que ele faz, qual é o comportamento dele, qual é o risco que ele me traz e aquelas características principais na hora de investir, que é a liquidez que ele vai me oferecer. Esse fundo que a gente está analisando, se você for ler aqui sobre o fundo, na parte sobre o fundo, você vai ter uma ideia do que esse fundo faz. Esse fundo especificamente, ele investe em tendências de mercado. Então ele vai buscar, olha, essa área do mercado está tendendo a se valorizar, essa onda vai subir. Então eu vou colocar um pezinho ali. Esse fundo tende a buscar as tendências que o mercado está se comportando. Então, por exemplo, uma área, bolsa de valores, o setor X da bolsa de valores está valorizando. Ele vai lá e vai pôr um pezinho ali para tentar surfar essa onda, para superar as áreas de mercado que estão interessantes para investir, para superar o CDI no longo prazo. Então ele tem um objetivo de investimento, um benchmark para superar na sua estratégia de investimentos. Os fundos de investimento multimercado, eles obedecem à tributação da renda fixa. Então há incidência do imposto regressivo na medida que você fique mais tempo investido nesse fundo. E ele também sofre a incidência do come-cotas, assim como nos fundos de investimento renda fixa, acontece 2 vezes ao ano, em maio e em novembro. Sugiro que você entre em lâminas de outros fundos para conhecer um pouquinho melhor como cada fundo se comporta e como que é cada uma das suas estratégias. Se você ficar com alguma dúvida, entre em contato conosco. Estamos à disposição e nos vemos na próxima aula.